Padre Alexandre. Por quê? Porque muitas pessoas conversam no raso, né? E o Padre Alexandre, o Padre Anderson tem conversado num nível com a gente mais elevado. Nós não somos mãezinha igual as pessoas acham, nós somos mulheres, guerreiras, estudiosas. Uma salva de palmas para o Padre Alexandre. Boa tarde. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Então, uma alegria poder vir aqui hoje para poder falar com vocês. Convida a sua amiga que está do seu lado a ficar em pé. Ali, ó. Convida a sua amiguinha. Oi, amiguinha, vamos ficar em pé. Então, boa tarde a todos. Vamos fazer um momento de oração. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esse momento de hoje, porque nos permitiu estar aqui nessa tarde de hoje, refletindo sobre as coisas importantes e necessárias para a nossa vida. Te agradecemos por ter abençoado pelo sopro do Espírito as criadoras deste movimento, mães que oram pelos filhos. Te agradecemos pelo Espírito Santo que nos é dado. Nesse momento, peça que venha o Espírito Santo ao seu coração. Você já sentiu aquela intuição que deveria fazer alguma coisa na vida e de repente, quando você sente aquela intuição que deveria fazer alguma coisa na vida, é a presença do Espírito de Deus que vem a nós. Já teve aquela intuição? Queremos que teu Filho Jesus, ó Pai, pela força do Espírito, esteja à nossa frente, guiando os nossos passos, conduzindo os nossos caminhos. Queremos que a Virgem Santíssima, a Virgem Maria, ela nos abrace nesse momento, como verdadeiramente mãe que ela é. Sabemos que no momento da redenção, no alto da cruz, Maria foi nos dada como mãe. E ali, Jesus, o Deus amado, encarnado, disse a Maria: mulher, eis aí o teu filho. E cada um de nós nos tornamos filhos da Virgem Maria. Por isso, mãe querida, mãe cuja invocamos aqui como mãe da Salete, nós pedimos que abençoe cada uma dessas mães que aqui estão. Cada um faça o seu pedido, coloque a sua família, lembra de cada filho nesse momento, da sua casa, coloque tudo isso no coração de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, olhem para mim. Quem aqui gosta de ser mãe, levanta a mão. Muito bem. Quem aqui que está nesse auditório, que de repente já teve vontade de desistir, fala a verdade, de desistir de ser mãe, levanta a mão. É verdade. É muita verdade. Não tenham medo de dizer a verdade. Às vezes nós chegamos em casa, silêncio, nós chegamos em casa e às vezes nós temos vontade de desistir. São tantas solicitações que nós temos na vida que nós queremos realmente desistir. Mas eu quero colocar uma coisa importante para vocês. Ser mãe não é uma tarefa. Nunca foi uma tarefa. Ser mãe é uma missão, é um apostolado. E nós nunca podemos desistir da missão e do apostolado que Deus dá para nós. Porque se nós desistirmos da missão e do apostolado,
nós esquecemos que Deus nos deu algo tão precioso para podermos cuidar, que são os nossos filhos. Então eu queria que você se assentasse nesse momento, prestasse atenção naquilo que nós vamos conversar agora. A Ângela me convidou para falar para vocês um pouco sobre Santa Mônica, copadroeira do movimento. Eu quero colocar algo tão importante para vocês, para a vida de vocês. Mônica, ela viveu no século IV. E ela teve 3 filhos: Perpétua, Nabi e Agostinho. E teve um esposo, do qual ele era profundamente muito violento. Mas há uma coisa importante que Mônica, ela viveu. Há uma coisa importante que é uma característica dela, que nós podemos trazer para a nossa vida de hoje. Algo tão significativo para a vida de Santa Mônica. Ela foi educada desde pequena, porque nós temos que buscar a vida dela para podermos ver o que ela impactou na vida do filho. Desde pequena, Mônica foi educada na fé cristã. Desde pequena, Mônica, ela teve uma intimidade com Deus. Desde pequena, ela já conhecia Jesus Cristo. E quando Mônica se casa, Mônica se casa com um homem que era profundamente muito rude, mas ela não desistiu. Ela rezou, ela orou, ela pediu primeiro para sua casa, ela pediu para sua família. Mas nesse casamento, Mônica teve 3 filhos. E um dos filhos é Agostinho. Agostinho, ele um dia foi deixado para fora de casa. Mônica não deixou que ele entrasse dentro de casa. Se nós lermos no primeiro momento, nós poderíamos dizer: puxa vida, por que será que Mônica não deixou que Agostinho entrasse dentro de casa? Por que será que Mônica disse: meu filho, hoje você não entra dentro de casa? Ela fez isso, sabe por quê? Porque ela amava Agostinho. Mas ela descobriu que uma das coisas importantes na vida é o amor. Ele também tem que ser um amor exigente. O amor, ele exige. E há algo tão importante que nós precisamos saber. O amor é tudo, é verdade, porque o amor é a própria essência de Deus. Nós não poderíamos nunca imaginar um Deus que não fosse um Deus amor. Nunca poderíamos deixar de imaginar isso, um Deus que não fosse amor. São João já nos diz: Deus é amor. Se nós queremos conhecer o maior retrato de Deus, é Deus como amor. Por isso, o amor, ele é sentimento, é verdade, mas o amor não é só sentimento. O amor também é uma atitude. E o amor, muitas vezes, ele exige tomada de posição. Quem ama é capaz de tomar posição. E tomar posição para aquilo que é o bom, para aquilo que é o belo. E um dia Agostinho, ele chegou em casa, fora do horário marcado, fora do horário estabelecido, fora das regras colocadas. Agostinho, ele recebeu da mãe uma exortação. A exortação foi essa: hoje você não pode ficar em casa. Você vai ter que aprender as regras que nós colocamos para essa casa, para essa família.
E por que ela fez isso? Porque na pedagogia dela, ela sabia que tinha que ser exigente com ele. Mas Agostinho, da qual nós falamos que ele se converteu mais tarde, ele era uma pessoa profundamente honesta com ele. Agostinho sempre teve o desejo de conhecer a verdade, como cada um de nós queremos conhecer a verdade. E às vezes nós ficamos nos perguntando o que é realmente a verdade, ou o que é verdadeiramente a verdade. Eu estou aqui nesse palco, eu estou olhando para vocês. Se eu fosse descrever essa cena que eu estou vivendo, a cena é esta: estou vendo muitas mulheres, estou vendo algumas filmadoras apontadas para mim, estou vendo aqui um telão que tem a minha imagem, que está dando o retorno da minha imagem, o retorno do sol. Vocês estão voltadas para mim, vocês estão me vendo, estão vendo um grupo de mães junto com um sacerdote aqui. Agostinho uma vez ele disse, porque ele quis refletir sobre a verdade. A verdade, ela tem muitos pontos de vista. Depende do ângulo onde eu estou olhando. Eu estou olhando por esse ângulo daqui, e vocês estão olhando por este ângulo daí. E Agostinho diz: a verdade, ela não é minha, a verdade, ela não é sua, para que a verdade seja nossa. Às vezes nós achamos que na nossa tarefa, na nossa missão, no nosso apostolado de mães, que nós sempre temos uma única verdade. Mas a verdade também exige ver como o filho está enxergando as coisas. Outro dia eu ouvi uma mãe reclamando que o filho nunca a escutava e que ia buscá-lo na escola, ele sempre se atrasava. E de repente, ela cheia de bronca disse: meu filho, mas por que você se atrasa sempre? Ela disse: mãe, é porque eu encontrei uma menina da qual me apaixonei. Eu me demorei porque eu quis dar um beijinho nela, eu quis ficar um pouquinho com ela. E isso desarmou o coração da mãe, porque ela pensava que o filho estava atrasando para fazer raiva nela. E quando Agostinho fala da verdade, nós temos que descobrir uma coisa muito importante. Jesus uma vez disse assim: eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Encontrava aí com alguém, um doutor aqui, que me disse que gosta da teologia tomista. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, há algo que nós precisamos saber e há algo que nós precisamos ver o quanto é importante. Jesus, enquanto homem, para nós, Ele é o caminho, porque enquanto homem Ele nos mostra onde nós podemos pisar. Se Ele como homem conseguiu pisar neste caminho, nós devemos trilhar o mesmo caminho de Jesus. Mas Jesus, enquanto Deus, Ele é a verdade e Ele é a vida. É lindo quando nós começamos a olhar isso. Um Deus que experimentou aquilo que significa ser homem, experimentou a dor humana, experimentou o choro humano, e mais do que tudo isso, experimentou uma família humana. Vocês imaginam quando Jesus tinha 12 anos e ele se perde no tempo, como muitas vezes nós achamos que os nossos filhos estão perdidos? E quando a Virgem Maria, porque depende da forma como nós falamos para as pessoas, eu descobri uma coisa muito importante na minha vida. Eu descobri que nós podemos falar tudo para as pessoas,
Aliás, nós devemos falar tudo para as pessoas. Mas eu descobri uma coisa muito importante. A verdade, ela vem sempre carregada na carona da bondade. Se a verdade não vier carregada na carona da bondade, aquele que pode escutar uma verdade proferida pelos nossos lábios, não vai nem escutar. Por que não vai escutar? Se a verdade vier carregada na carona da raiva, do até aqui, os nossos filhos ou as pessoas que estão perto de nós, elas não serão capazes de escutar. Nós podemos dizer ao outro qualquer coisa, mas tem que ser a forma como nós falamos. Por isso eu disse que quando Jesus se perdeu no templo com 12 anos, como muitas vezes nós podemos perder os nossos filhos em alguma situação da vida, nós temos que saber como chegar perto dos nossos filhos para dizer a ele aquilo que é preciso ser dito. A Virgem Maria disse a Jesus: meu filho, e olha a ordem que ela coloca as coisas, teu pai e eu te procurávamos. Teu pai e eu te procurávamos. E Jesus disse a ela: não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Quando eu conto um exemplo desse da Sagrada Família, vocês podem dizer assim: ah, mas era Sagrada Família? A minha família não é tão sagrada assim. Mas quando nós pensamos na família de Nazaré, imagina as dificuldades que essa família viveu. Toda essa família viveu. O filho nasceu numa gruta. Tiveram que fugir para uma terra estranha. José teve que arrumar uma profissão numa terra estranha. Depois tiveram que voltar. Depois o filho se tornou um pregador itinerante. Depois o filho arrumou muitas pessoas para estar em torno dele. E depois a Virgem Maria viu o filho morrer na cruz. Todas as dificuldades pelas quais nós passamos, a família de Nazaré ela passou. Por isso, quando nós olhamos para Mônica, que viveu no século IV, ela conhecia essas realidades de Jesus, ela conhecia essas realidades de Deus. E quando nós olhamos para Mônica, nós olhamos para o filho dela, Agostinho, que era um filho em busca da verdade. Mas ele custou a descobrir que a verdade não estava muito longe dele. Ele custou a perceber que a verdade não estava tão distante dele. Por isso, Agostinho, ele buscou a verdade em muitos lugares. Ele buscou a verdade na fama. Ele chegou a se tornar professor do filho do imperador. Vocês imaginam, na época, chegar a ser professor do filho do imperador? Agostinho era um homem profundamente autodidata, e ele leu a Sagrada Escritura pela primeira vez e achou a Sagrada Escritura como se fosse um livro de historinhas, porque ele estava acostumado a ler outros livros. Por isso, Agostinho buscou a verdade numa seita maniqueísta, essa seita que faz um dualismo entre o bem e o mal. E Agostinho foi buscar a verdade em si mesmo. Agostinho foi buscar a verdade na sua personalidade, como muitas vezes nós temos, uma personalidade profundamente egóica. Até que Agostinho um dia, ele descobriu que a verdade não estava muito longe dele. Ele descobriu que a verdade estava profundamente dentro dele, que a verdade já habitava dentro dele. E algo tão importante que nós precisamos lembrar, e isso aí a teologia tomista coloca: nós somos formados de corpo e alma. Nós temos uma natureza
humana. Eu sou natureza humana. Jesus assumiu uma natureza humana. E o que é uma natureza humana? Uma natureza humana é formada de corpo e alma. O que é um corpo? O corpo é uma substância complexa. E toda substância complexa, ela pode se decompor. A água, por exemplo, é formada de hidrogênio e oxigênio. Por sua vez, nós sabemos que tudo é composto de prótons, elétrons, nêutrons. Tudo isso pode se decompor. Mas há uma coisa em nós que não se decompõe. É a nossa alma, porque é uma substância pura. E a alma com substância pura é como Deus, os anjos e a nossa alma. E a nossa alma é algo que é imortal, por isso é uma substância pura. E olha que coisa mais interessante quando nós começamos a pensar nisso. No dia em que nós recebemos o batismo, a nossa natureza, ela foi enfraquecida pelo pecado. Nós vivíamos não no céu. O céu antes de Jesus não era habitado. O homem vivia num paraíso, mas num paraíso terrenal. O céu só começou a ser habitado quando o primeiro homem, Jesus, ele subiu aos céus. Antes de Jesus, alguém pode me perguntar, mas e antes de Jesus? Jesus, ele veio para levar todos aqueles que vieram antes dele para junto do céu. Então, quando nós pensamos que a nossa natureza humana é profundamente enfraquecida, há algo tão lindo que acontece com cada um de nós no dia da nossa vida. Nós recebemos o Espírito de Deus. Não é que o pecado ele sai de nós. Não é que o pecado original sai da nossa vida. É algo que entra dentro de nós. É o Espírito de Deus que começa a fazer morada dentro de nós. E esse Espírito ele traz as virtudes, e principalmente as virtudes da fé, a virtude da esperança e a virtude do amor. E quando nós olhamos para isso, nós olhamos que Agostinho, ao se converter, ele descobriu que já existia dentro dele algo fazendo morada dentro dele, que era a presença do próprio Deus. Às vezes nós buscamos as coisas tão longe, às vezes nós viajamos tanto para buscar aquilo que já está perto. Às vezes nós olhamos os outros como modelo de perfeição, a casa do outro como modelo de perfeição, a vida do outro como modelo de perfeição, e esquecemos que dentro de nós já existe uma coisa maravilhosa já acontecendo, porque a presença de Deus já está em nós. Por isso Agostinho ele fez um processo muito bonito. E qual foi o processo que Agostinho fez? Neste mundo de hoje, nós vivemos num mundo onde quem não é visto não existe. Você já percebeu? Nós necessitamos o tempo inteiro de quê? De reconhecer as pessoas pelas imagens, reconhecer as pessoas pelas selfies. As pessoas no tempo inteiro estão mostrando o que se alimentam, o que comem, com quem estão. E muitas vezes essas pessoas vivem um vazio. Filosoficamente, esse vazio que as pessoas têm dentro da alma é angústia do vazio, porque nós queremos preencher a nossa vida somente de coisas profundamente exteriores, de coisas de fora. E Agostinho ele fez um processo tão bonito. Ele mostrou, à medida que nós entramos dentro de nós, nós descobrimos que lá dentro existe um mestre interior. E esse mestre interior que existe dentro de nós, ele é capaz de modificar a nossa vida, porque ele é um médico que cura. A presença de Deus está dentro de nós. E Agostinho descobriu que dentro do coração dele já era o lugar da morada de Deus. Ele fez um movimento ao contrário do que nós fazemos. Ele veio da exterioridade para a interioridade. E dentro da interioridade ele descobriu a transcendência. E a transcendência é que ele deveria sair dele mesmo, não só para Deus, mas sair para o encontro com as outras pessoas. Às vezes nós ficamos muito na exterioridade das coisas, esquecemos de, como Mônica, que foi capaz de utilizar uma pedagogia para salvar seu filho, uma pedagogia firme,
mas ao mesmo tempo uma pedagogia de escuta daquilo que o filho queria. E uma das alegrias que Agostinho relata no livro das Confissões, a sua autobiografia, porque ele foi muito corajoso, quem já leu o livro das Confissões, a personalidade de Mônica nós vamos conhecer pela personalidade do filho. E Agostinho disse uma coisa muito importante, que vocês mães precisam fazer. Agostinho disse que no leito materno ele já bebia o nome Jesus, que Jesus já estava presente dele no leito materno. E algo importante também, Agostinho descobriu uma coisa importante que sua mãe fez para com ele. Ele disse que sua mãe o gerou 2 vezes. Olha que interessante. Ele disse que sua mãe o gerou 2 vezes. Ele disse que sua mãe o gerou para esta vida e que sua mãe o gerou para a fé. Imagina se um dia o seu filho desse testemunho: a minha mãe me gerou 2 vezes. A minha mãe me gerou para este mundo e a minha mãe me gerou para a fé. Olha que lindo testemunho. E no livro das Confissões, no capítulo 9, quando Mônica tinha 56 anos, uma mulher de 56 anos naquela época não era uma mulher jovem, porque a estatística de vida do século IV e V, e mesmo no período medieval, um homem já de 30 anos já era considerado um homem já mais maduro, mais idoso. Mônica, ela veio falecer com 56 anos, mas antes do seu falecimento, ela foi capaz de ver os seus filhos convertidos, foi capaz de ver que seu filho, do qual deu um testemunho sobre ela, dizendo: não há nenhum filho que se perca diante das lágrimas e das orações de uma mãe. Não há nenhum filho que se perca diante das lágrimas e das orações de uma mãe. Diga para quem está do seu lado: não há nenhum filho que se perca diante das lágrimas e das orações de uma mãe. Vocês já vão ter o desejo de ler o capítulo das Confissões, que é chamado O Êxtase em Hóstia, que é profundamente muito bonito, o capítulo do Êxtase em Hóstia. Uma cidade, quando eles estavam voltando para a África, porque Mônica nasceu na África, em Suk-Arts, e nós ouvimos Mônica sabendo que não iria voltar para casa com o filho. Ela teve uma conversa com o filho. E qual foi essa conversa? Uma conversa de muito silêncio, de muita contemplação e de muito agradecimento pelo filho ter voltado àquilo que ela sempre quis. E ela fez um pedido maravilhoso aos filhos, que Agostinho relata no livro das Confissões. Olha, para uma mãe pedir isso é profundamente muito importante. Sabe qual o pedido que ela fez para o filho? Ela disse: meu filho, eu quero ser lembrada sempre, mas eu quero ser lembrada no altar do Senhor. Todas as vezes que a Eucaristia estiver sendo celebrada, eu quero ser lembrada neste momento. Tudo aquilo que não é lembrado em Deus e que não pode ser lembrado no lugar onde Deus está presente, tudo se torna profundamente muito banalidade, se torna muito profundamente fútil. E quando nós lemos isso, essa mãe pedindo para o filho, que foi capaz de ver o filho convertido, ela disse: eu quero ser lembrado sempre, mas eu quero ser lembrado no altar do Senhor. Flávio, deu para colocar os slides? Não. Uma pena, eu trouxe uma palestra junto com que também ia ser acompanhado com os slides, mas está ótimo também que a gente não depende da tecnologia para poder falar, não é? Senão eu estaria perdido aqui agora. Mas quero colocar uma coisa importante também para vocês. Nós
não podemos mudar os nossos filhos. Estava aqui em Vitória e eu vim na quinta-feira. Eu vim para fazer algumas gravações aqui, porque eu sabia que aqui é uma terra maravilhosa, a terra de José de Anchieta, não é? A terra deste menino com 16 anos de idade, que entregou a sua vida e ofereceu a sua vida para Deus, entregou o seu coração e a sua alma para Deus, e que teve uma experiência maravilhosa com a Virgem Maria, e aos 19 anos se tornou religioso. E o padre Manuel da Nóbrega disse para ele: vem para o Brasil porque você está muito doente, porque aqui é uma terra boa e um clima bom. E aqui ele foi capaz de fazer muitas missões, se encontrar com muitas pessoas. Eu estava contemplando aí o sol, eu estava pensando em cada uma de vocês, e estou pensando em cada uma das mães que vão estar aqui amanhã, porque amanhã esse auditório estará lotado de mães. Eu estava pensando em cada uma de vocês que são coordenadoras desses grupos, e eu ficava pensando no sol que eu estava contemplando. Imagina, a gente não pode mudar o sol, não é? Se nós poderíamos dizer sol, fica um pouquinho. O Flávio queria, a pessoa que veio comigo, a Maria Helena, o Ura que está aí fazendo umas imagens minhas, né? Nós queríamos ir à praia de todos os jeitos, não conseguimos pegar nem um dia de praia. E olha, eu vim aqui na minha infância, você imagina, meu pai tinha uma rural. As memórias afetivas, elas são ótimas, não é? Meu pai tinha uma rural, e ele hoje não pode fazer mais isso, mas ele colocava um colchão lá atrás, e nós todos íamos dormindo lá atrás, viajávamos quase que o dia inteiro para chegar em Piúma, para ir à praia, terra dos mineiros. Queríamos de todo jeito tomar um banho de mar e não conseguimos. E isso é a segunda vez. Eu disse: tem alguém da minha equipe que precisa rezar mais, porque nós somos no Rio de Janeiro, a mesma equipe, a gente não conseguiu ir ao mar. Ou é a Maria Helena, ou é o Flávio, ou é o Ura. Então eu fiquei pensando no sol, quando eu pensava em cada um de vocês. A gente não pode mudar o sol, como nós também não podemos mudar os nossos filhos. Como o sol não pode ser mudado, nós também não podemos mudar os nossos filhos. Mas nós temos que contemplar aquilo e perder tempo para contemplar aquilo que Deus nos dá. Os nossos filhos, eles têm que ser contemplados para que a gente possa descobrir o melhor que existe dentro de cada um deles. E essa foi a pedagogia de Santa Mônica. E ela marcou de uma forma tão positiva a vida do filho, que ela foi capaz de se lembrar, que ele foi capaz de se lembrar disso tudo depois. Esses dias, na sexta-feira, a Moninha se lembra, dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho um grupo de WhatsApp, que tem poucas pessoas, viu, Ângela? Você não se chama, está? Tem 7.000 pessoas no meu grupo de WhatsApp. 7.000 pessoas no meu grupo de WhatsApp. Como é que eu administro? Eu tenho de 4h30 da manhã, meia-noite, a 1h30 da manhã. Eu também, padre. Hoje, essa noite, era 1h15, eu estava respondendo, e às 5h05 elas estavam dizendo que eu estava no Zap. Tá vendo? Então, olha, é porque ela quer que esse movimento cresça, que esse movimento floresça, e que esse movimento seja um referencial, não só para aqui, para o Brasil, e para o mundo inteiro. Imagina, hoje pela manhã eu ouvi falando, não é um grupo de oração. É isso aí, de mães que oram pelos filhos. Como Mônica. Então, olha, o que acontece? Na sexta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida. Está terminando, né, Mônica? A senha, 2808. Dia de Santo Agostinho. Eu sempre coloco o dia dele. Olha, não vai procurar a senha de banco não, viu? Mas na sexta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida,
eu recebi um casal. Qual foi a história desse casal? Eles estavam com um filho, e o filho sofreu bullying na escola. Mas esse não foi o problema. Foi a questão da aceitação. Esse vazio que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que as pessoas precisam ser reconhecidas por aquilo que elas vestem, como elas estão fisicamente. É um vazio existencial que as pessoas estão vivendo hoje. E há menos de 5 dias, essa mãe me contava que estava na sala de jantar, ela e ele. E ela disse assim: meu filho, você não vai viajar para Brasília, porque eu não conheço com quem você vai. E ela me perguntava uma coisa: padre, o que eu errei? E se sentia culpada, porque o filho, o pai estava no quarto, o filho saiu da mesa de jantar, chegou na janela e se atirou do 9º andar. Nessa mesma sexta-feira, doutora Filó e ele fomos visitar 2 casais. Quem já ouviu falar? Ei, quem já ouviu falar da doutora Filó aqui? Levanta a mão. Então, nessa mesma sexta-feira, a doutora Filó e eu fomos visitar 2 casais que estão vivendo com os filhos de 15 anos autoextermínio. Graças a Deus não conseguiram. Até uma filha deles recebeu uma mensagem hoje, está voltando para casa. E o conselho do psiquiatra foi esse. Me avisa o tempo, viu? Senão eu fico aqui. O conselho do 5 minutos. O conselho do psiquiatra foi esse: que os pais não deveriam visitar a filha para que ela sentisse o desejo de viver e o desejo da saudade. Eles foram pouco, estavam sofrendo por causa disso, porque ela tinha que recobrar o sentido e o desejo da vida. Mas essa mãe, que o filho se atirou do 9º andar, ela falava comigo. Aliás, ela me fez muitas perguntas. Ela fez as perguntas: será que meu filho vai para o céu? Eu disse: claro. A igreja nos ensina que até 2 horas depois que a pessoa morre, o sacerdote pode dar a unção, até depois de 2 horas que a pessoa morre. Ali, por quê? Porque a alma ainda está junto do corpo. A alma não vai para um lugar para ser julgada. O julgamento se dá ali naquele momento. Imagina se aquele jovem não viu tantas coisas bonitas da vida dele, o amor dos pais na sua história, naquele momento em que ele estava lá e ela lá em cima chorando diante da perda do filho. Mas ela me perguntava: o que é que eu fiz? Eu disse: não coloque mais uma culpa nos seus ombros. Não carregue mais uma culpa em você. Você não pode fazer isso, carregar mais uma culpa. E o pai, num momento de desespero, foi o primeiro momento que ele conseguiu chorar ali perto de mim. Me abraçava e dizia: puxa vida, por que meu filho fez isso? Nós não vamos encontrar as respostas tão fáceis diante disso. Nós até queremos encontrar as respostas, o porquê. Nós não podemos mudar o rumo da história dos nossos filhos. Aliás, a nossa oração nem pode mudar a Deus, porque Deus é imutável. Deus não muda. Deus é permanente. A nossa oração, quando nós rezamos e nós oramos, e quando um grupo de mães ora pelos filhos, é um convencimento daquilo que nós precisamos mudar. Como o Agostinho descobriu aquilo que ele precisava mudar e o Deus que ele precisava encontrar dentro dele. Então, as lições que eu deixo hoje, porque meu tempo está acabando, é isso. Primeiro,
o impacto que Mônica teve sobre a vida do filho. As nossas mães sempre deixam algo na nossa história. A minha memória afetiva das coisas da minha mãe são profundamente bonitas. Minha mãe, quando me concebeu junto com meu pai, ela tinha 45 anos. Vocês imaginam, eu vou fazer 25 anos de padre. 25 anos de padre, ano que vem, rezem por mim, no dia 23 de julho, farei 25 anos de padre. Vocês imaginam isso há muito tempo. Uma mulher que teve todos os filhos que Deus quis. Por isso nós somos 8. Eu sou caçula. Imagina? E quanto de coisa afetiva, de memórias afetivas, de recordações que eu guardo, tanto do meu pai e da minha mãe. E olha que eu não fui uma pessoa profundamente muito fácil. Na minha cidade todo mundo me conhecia. Eu andava no cais da cidade. Depois, se vocês olharem a entrevista que eu dei outro dia, no lugar mais perigoso da cidade eu andava. Eu era profundamente uma pessoa que não era fácil. Eu dava aula com os meus pais. Eu lembro que meu pai dava aula e dava, às vezes, pegava meu pai, um homem profundamente muito culto, e tentava ensinar as coisas, ele tinha que me ouvir. Aquelas coisas de criança. Um dia eu coloquei fogo na minha casa, porque hoje já existe, eu queria ter um armário onde, quando a porta se abria, a luz acendesse. Imagina eu criança fazendo isso. Eu acho que essa ideia eu devia ter vendido a patente. De repente eu fiz isso, coloquei fogo na minha casa. Sabe para onde eu fui? Para a torre da igreja. E da torre da igreja eu vi a minha casa. Eu vi aquela movimentação de pessoas tentando apagar o fogo da minha casa. E eu fiquei lá até de noite. De repente começou a ficar escuro e os morcegos começaram a rodar. E eu desci correndo e fui para casa. Eu falei, é agora a hora de acertar as contas. Quando eu chego em casa, meu pai me disse, meu filho, eu só queria entender o que você fez diante desse armário aí, como é que ele pegou fogo. E minha mãe no braço, ela disse, meu filho, ele estava preocupado com você, onde você tinha ido. Sentimos falta de você a tarde inteira. Disso eu nunca me esqueci, a imagem amorosa de um Deus que da boca da minha mãe foi capaz de me abraçar e me dizer, meu filho, eu senti falta de você. E me deu um abraço de acolhida. Foi isso que eu aprendi, a imagem de um Deus profundamente amoroso. Eu aprendi da minha mãe um Deus profundamente amoroso. Que você possa ser recordada um dia por seus filhos, por ter gerado os seus filhos por duas coisas: por ter gerado os seus filhos para este mundo e por terem gerado os seus filhos na fé. Que eles possam recordar sempre isso de vocês. Queria que vocês ficassem em pé para a gente terminar, senão eles vão me xingar. Vocês receberam um folhetinho meu? Queria que vocês rezassem comigo. Olha lá. Eu estou fazendo a novena de São Judas Tadeu, viu? Todos os dias. Está aí meu telefone, ó. Olha o fundo aí. Pega o fundo. Quem não recebeu, levanta a mão. Olha lá, Cláudia. Aí, Cláudia tá... Quem não recebeu está lá fora, mas a Cláudia vai tentar passar para todo mundo. Aqui está o meu telefone de WhatsApp. Agora eu estou fazendo a novena de São Judas Tadeu. Eu mando para vocês, quem quiser fazer junto comigo. Tá? As minhas redes, os canais nos quais eu participo. Queria que vocês rezassem comigo dentro essa oração da confiança em Deus. Deixa eu pegar o óculos, porque eu já não leio mais, você imagina. Olha lá. Vamos rezar juntos? Aí tem fundo, ajuda. Depois nós vamos contar seios que confiam no Senhor. O Padre Anderson pode até cantar com a gente, né? Porque eu sempre tive o desejo de conhecer o Padre Anderson e estou conhecendo ele hoje.
confiança em Deus, vou rezar a vós, Senhor, que me escutas, pois me amas, me recebes agora, como eu sou, como eu estou, me entrego a vós, junto de vós, não temerei medo, confio que me atenderás, me livrarás de todo mal, me acolherás no vosso amor, me consolarás de minhas dores. O Senhor é maior que toda tribulação, defende-me de meus inimigos, luta por mim, socorre-me em minhas aflições, toma minha causa como vossa, Senhor, escuta a minha oração, atende o meu clamor, aumenta a minha confiança em vós, aumenta a minha fé. Ó Jesus, me abra a vossa ação, venha em meu socorro, venha em meu coração. Amém. Sei os que confiam no Senhor, revigorem suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águias me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar.